Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Matemática para quem quer passar em Medicina no Enem. E nesse podcast eu falo sobre, esse programa, nessa série de podcasts, eu falo sobre atalhos e obstáculos para você entrar nos trilhos, ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você possa passar em Medicina no Enem. Na prova de medicina, para você passar com folga, você precisa de mais de 800 pontos na média. E matemática vai te ajudar a ultrapassar essa média se você já fizer pelo menos 801 pontos em matemática no Enem. Bom, talvez você me conheça, talvez não. Eu sou Marlos Menezes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o seguinte: para você que diz que tem cansaço mental e não consegue estudar. Se você tem cansaço mental e não consegue estudar, como é que você vai fazer? Primeira coisa que eu quero te deixar claro é o seguinte: que independente da sua situação, independente do que você está passando agora no momento, eu realmente acredito que é possível sim você passar em Medicina no Enem. É possível sim você ultrapassar 801 pontos na prova de matemática e passar em Medicina no Enem. E existe uma estratégia por trás disso tudo, existe um conjunto de coisas e de formas que você tem que pensar para que você consiga chegar nesse patamar, consiga ultrapassar 801 pontos na prova de matemática. Mas antes, para a gente poder falar a mesma língua, eu quero te perguntar o que seria cansaço mental. O que é cansaço mental para você? Cansaço mental ele pode ser cansaço mental ou estafa mental é quando o seu corpo ultrapassa um determinado limite, uma capacidade de processamento de informações e você sofre alguns sintomas em relação a isso. E esses sintomas, eles podem vir em nível mental, são consequências mentais, você não consegue mais se concentrar, você não consegue dormir direito, você tem insônia, você pode ter inclusive outros fatores que no seu corpo físico que apresentam que aparecem devido justamente a esse cansaço mental, como gastrite, como uma baixa de energia muito grande, dentre outras coisas. Então, olha só, o cansaço mental, ele não é algo simplesmente passageiro e momentâneo, algo que você possa achar que teria controle. Ele é mais do que isso. É bem mais complexo do que você possa imaginar, e é justamente por isso que a gente está tratando sobre isso hoje. Porque, olha só, o que acontece? A sua preparação para a medicina não é para qualquer um. Você quer medicina, você precisa tirar pelo menos 801 pontos na prova de matemática, só que você não vai encontrar a sua matemática lá. Você tem que ter mais de 800 pontos na média geral. E para isso é lógico que exige uma dedicação. Só para você ter uma ideia, menos de 1% das pessoas, cerca de 1% das pessoas passam de 800 pontos na prova de matemática no Enem. E matemática é a matéria mais fácil para você conseguir alavancar sua média geral. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, pegando um comparativo com linguagens, a nota máxima em linguagens em 2020 foi em torno de 801 pontos. Se você pegar Ciências da Natureza, só em 2 edições do Enem, Ciências da Natureza passou de 900 pontos. A nota máxima passou de 900 pontos. Enquanto isso, matemática todo ano passa de 900 pontos. Ciências humanas nunca passou de 900 pontos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: você tem que se apropriar das informações de matemática, porque a matemática vai ser responsável por alavancar sua média geral para que você passe de 800 pontos na prova do Enem e, com isso, você passe em medicina no Enem. Seu objetivo é passar no Enem, passar em medicina. Então, você tem que ouvir isso. Você precisa, olha só que interessante, entender que o seu corpo está querendo falar contigo da melhor maneira possível, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que ter para você conseguir passar em medicina no Enem, e diz respeito também a esse cansaço mental, é justamente a sua mentalidade. Uma mentalidade positiva. A mentalidade é o seguinte: você tem que aprender, dentre várias coisas que a mentalidade pode trazer para você, você tem que aprender a ouvir o seu corpo e a ouvir a sua mente. Então, olha só o que acontece. Você passando a fazer isso, muita coisa já vai mudar na sua vida. Se você passar a ouvir o seu corpo e a sua mente. Agora, muitas coisas que estão acontecendo com você, esse cansaço mental,
essa confusão mental que muitas vezes aconteça, isso pode estar acontecendo porque o seu foco não está no agora. O nosso cérebro, ele tende a fazer com que a gente fique muito focado em coisas que já aconteceram ou em coisas que ainda vão acontecer. A gente antecipa vários problemas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. E o que a gente tem que focar é no agora. E é difícil focar no agora porque isso demanda mais energia. E o nosso cérebro ele não gosta de gastar tanta energia assim. Então, você tem que focar no que você consegue controlar, no agora. E por isso que talvez você esteja passando por esse cansaço mental, por essa fadiga, porque talvez a estratégia que você está seguindo não seja adequada, talvez tenha muito mais informação na sua cabeça, você fica muito apreensivo do que vai acontecer, do que já aconteceu, isso gera uma fadiga, uma falta de energia muito grande. E a gente vai falar mais sobre isso até o final desse vídeo. Como é que você se livra desse cansaço mental? Hoje eu quero falar de pelo menos uma estratégia para você combater esse cansaço mental. Uma estratégia que tem a ver com a forma com que você se prepara. Certo? Então tudo bem, olha só. Também é importante diferenciar o cansaço mental da preguiça. É bom diferenciar esses dois. Uma coisa é o cansaço mental e outra coisa é a preguiça. Preguiça é uma coisa uma aversão ao trabalho, né? Aquela coisa natural que você precisa descansar, você sente aquela preguiça. Isso é, de alguma forma, em alguns momentos, até benéfico, porque você não vai ficar estudando o tempo todo, você precisa de um momento para relaxar, para descansar. Agora, o cansaço mental não. No cansaço mental você não consegue estudar. E, como eu já falei, o cansaço mental, caso você sinta isso, são os seus cérebros, seu corpo e a sua mente te dando sinais de que alguma coisa está estranha, algo que você precisa mudar. Você tem que perceber isso o quanto antes para que você se sinta bem, para você continuar no seu estudo, para você chegar lá e atingir o que você quer. Tá? Agora, olha só. Como é importante você conhecer o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o seu corpo, os avisos que a sua mente está te dando. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu acabei de passar para o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, lá, por ser uma entidade militar, você tem que fazer exercícios físicos lá dentro. E um dos exercícios físicos que eu tinha que fazer era correr. Eu corria bastante, ficava lá fazendo as minhas atividades, só que, o que acontece? Eu comecei a sentir uma dor intensa nas duas tíbias. O que é tíbia? Tíbia é o osso, mais comumente chamado como canela, né? Eu comecei a sentir dores nas duas canelas. E corria e sentia dores nas canelas. O que acontece? Eu queria vencer aquilo. E eu negligenciava aquela dor. Na minha cabeça eu tinha que superar. O que veio a acontecer? Simplesmente, uma das minhas tíbias veio a quebrar totalmente. Por sorte, não foi fratura exposta. Então olha só o que acontece. Eu estava ali, as minhas duas tíbias, as duas canelas estavam fissuradas. E eu não atentei para o meu desgaste físico, não atentei para aquilo que eu estava sentindo. Eu negligenciei tudo aquilo e continuei indo em frente, achando que meu corpo ia dar conta, achando que eu ia conseguir. Então, e eu acabei me dando muito mal. Esses problemas eu pago até hoje. O problema isso forçou meu joelho. Depois disso, minha perna ficou torta, ou seja, tive uma série de problemas. Então, por que eu estou te contando essa história? Da mesma forma, hoje, caso você sinta algum cansaço mental, um cansaço que você julgue ser maior do que você imagina depois de um longo tipo de trabalho, um cansaço que perdure durante muito tempo, é importante que você perceba isso quanto antes, que você faça algo a respeito, principalmente para você que quer medicina, que quer passar em medicina. Por quê? A concorrência é mais acirrada para a medicina. Você já tem que saber, já partir sabendo que você tem que ultrapassar 801 pontos em matemática na prova do Enem para que você passe em medicina. Então, olha só, o que acontece? Sabendo disso, quanto mais confortável você estiver estudando, melhor para você. Quanto mais eficiente, melhor dizendo, for a sua preparação, melhor para você. Então, você não pode se dar o luxo de perder 1, 2, 3 dias ou estudar pela metade. Não é assim que funciona. Você tem que superar tudo isso. Como é que você supera isso? Primeira coisa, dando ouvidos ao que o seu corpo e o que a sua mente estão falando com você. Então, olha só, isso faz parte de uma mentalidade também.
ter coragem de assumir. Naquele momento que eu me quebrei lá, nos meus exercícios físicos, eu não tive coragem para assumir isso. Por quê? O que significa essa coragem? Significa que eu ia ter que, na minha cabeça, perder tempo e ir ao médico, talvez eu tivesse que tomar remédio, talvez eu tivesse que ficar sem treinar durante um tempo, e nada disso eu queria. Então eu tinha que vencer aquilo, e se eu tivesse feito isso, talvez isso tivesse me poupado de muita coisa ruim que aconteceu. E eu não fiz. E isso não pode acontecer com você. Então, você tem que aprender a se ouvir, você tem que aprender a prestar atenção no que está acontecendo com você, se você quer ultrapassar os 801 pontos de matemática no Enem, para que você passe em medicina. Agora, olha só. É assim, ó. Eu estou falando sempre de você ultrapassar 801 pontos. É lógico que isso aqui é importante. E eu quero dizer que você, independentemente do nível que você esteja, eu acredito que seja possível você ultrapassar esses 801 pontos na prova de matemática do Enem, para que você passe em medicina no Enem. E olha só, aconteceu comigo também o seguinte. Talvez você diga, eu sou de escola pública. Eu também fiz todo o meu segundo grau em escola pública. Eu fiz o segundo grau, meu segundo grau eu fiz no Cefet, Centro Tecnológico de Educação, Celso Afonso, agora deu branco aqui, Celso Sukov da Fonseca. Fica no Rio de Janeiro e era um segundo grau técnico, olha só, não era nem preparado para o Enem, e mesmo assim eu consegui passar para o IME, que é considerado um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. Lógico que para isso eu fiz um pré-vestibular, considerado muito bom naquela época, mas mesmo assim, existia um histórico de pessoas que tentavam passar nessa prova do IME 1, 2, 3 anos, e eu consegui passar de primeira, tendo vindo de colégio público. Então, é muito importante eu dizer e salientar que eu acredito que você vai conseguir sim passar para o Enem, em medicina no Enem, nessa próxima edição. Eu acredito sim que você é capaz de ultrapassar 801 pontos na prova de matemática no Enem, e para isso você precisa se preparar da maneira mais correta possível. Agora, é lógico que é óbvio, né, que é importante você dedicar o seu tempo para melhorar esse seu cansaço mental. Dedicar tempo, dedicar energia para que você melhore, para que você não sinta isso, para que você não fique prostrado e você tenha energia de estudar o que tiver que estudar da melhor maneira possível, né? Agora, é importante também salientar, lógico que também qualquer desconforto é ruim, mas é importante salientar que agora você está tendo a oportunidade de perceber esse cansaço mental. Imagine se nem essa oportunidade você tivesse. Imagine se você não passasse o tempo todo sem perceber que estava com esse cansaço, achar que isso é normal, ficar procrastinando, porque é isso que o cansaço faz com que você deixe para depois o que você poderia estar fazendo agora. Ou seja, você deveria estar fazendo uma determinada quantidade de questões, você não consegue. Então, abrace essa oportunidade. É importante que você perceba que você está num cansaço mental e você não está conseguindo fazer o que você deveria fazer, está procrastinando mais do que você deve. Agora, olha só. Se você não cuidar desse seu cansaço mental, o que é que pode acontecer contigo? Deixa eu te falar o que vai acontecer com você. Talvez você chegue lá na prova do Enem desgastadíssimo, muito desgastado, e você não consiga se concentrar da maneira adequada, você vai chegar sem energia, você não vai chegar com uma mentalidade forte, acreditando de que sim, você é capaz de conseguir passar no Enem. E a mentalidade é o primeiro ponto que você tem que trabalhar pelo seguinte: se você não tiver autoconfiança em você, você pode deixar muita coisa a perder. Então, a primeira coisa é você acreditar em você mesmo, acreditar que você vai conseguir. Existem pessoas que elas nem são tão preparadas assim, inclusive eu não me achava tão preparado quando eu fui fazer a prova do IME, mas eu consegui passar no IME. Por quê? Porque eu era confiante, eu acreditava realmente que eu ia conseguir. E depois eu fiz o Enem também, superei matemática lá na prova do Enem, fiz 2 vezes o Enem e consegui superar 850 pontos nas 2 vezes que eu fiz prova de matemática. Mas a questão não é essa, a questão é que tudo começa na mentalidade, você acreditar. Porque se você duvidar do que você é capaz, duvidar de que você realmente pode conseguir, aí o sonho de passar em medicina vai ficar cada vez mais distante. Não é isso que você consegue. E olha só, é importante também você dominar essa questão do cansaço mental até para você, quando você for médico, quando você for médica. Então eu estou falando agora com um futuro médico, com uma futura médica.
Porque olha só, você talvez tenha que trabalhar durante muitas horas, você vai fazer lá a residência lá na área que você escolheu, você vai ter que ficar estudando durante muito tempo, se dedicando. E o que acontece? É importante que você lide bem com esse cansaço mental, para você não ficar dependente de medicamentos ou de coisas que não fazem tão bem para o seu corpo. Então primeiro ouça o seu corpo e use estratégias para que você consiga superar isso. E é exatamente isso que eu estou falando para você aqui hoje, tá? E aí olha só o que acontece. Além de você chegar lá na prova do Enem desgastado, o que pode acontecer também com você é o seguinte, é você perder eficiência ao longo de todo esse processo. Você vai levando do jeito que dá e você vai sentindo esse cansaço, diz, eu consigo aguentar, e vai estudando, e você vai deixando muitos pontos na mesa se você fizer isso. Então é importante que você aprenda a estudar com eficiência. E estudar com eficiência não é ter esse cansaço mental que vai te deixar mais prostrado, vai te deixar sem energia, tá? E quando eu falo tudo isso, também quero que você tome cuidado com uma coisa. Também não é para botar tudo na conta de um cansaço mental, de uma pressão externa que você está sentindo. Não é nada disso. Eu quero que você entenda que para você passar em medicina no Enem, para você superar 801 pontos na prova de matemática, para que você passe em medicina no Enem, é importante você entender que menos de 1% das pessoas realmente passam nisso. 1%, menos de 1% das pessoas conseguem ultrapassar os 800 pontos na prova de matemática. Então, olha só, ou em torno de 1% das pessoas que fazem a prova. Então é importante que você entender que você tem que ser um guerreiro, uma guerreira, independente do que está acontecendo à sua volta, você tem que ir lá e fazer o que você tem que fazer para conseguir passar em medicina no Enem, para você conseguir ultrapassar 801 pontos em matemática para passar em medicina. Tá? Isso é importante. Então esse espírito de guerra, esse espírito de guerreiro, esse espírito de o que acontecer comigo, eu vou matar no peito, vou conseguir, é importante. Quero que você entenda. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ouvir o seu corpo e a sua mente. Existem alguns jogadores, por exemplo, o Romário. O Romário foi um dos melhores jogadores que o Brasil já teve, jogador de futebol. Talvez você conheça ele, talvez você não conheça. Mas a questão é que o Romário, ele muitas vezes era taxado de sem raça. Por quê? Ele sentia uma dorzinha na perna e ele pedia para sair. Por que ele fazia isso? Porque ele já sabia que ele não ia render daquele jeito. Ele podia se contundir, se agravasse aquela lesão dele, ele poderia ficar meses sem treinar, meses sem jogar. E aí ele prejudicaria muito mais o time com isso. Então olha só, conheça a você mesmo primeiro, ouça o que o seu corpo e sua mente têm a te dizer. Agora olha só, dito tudo isso, deixa eu te falar onde eu vejo mais que quem quer medicina erra com isso. Né? Eu já falei a respeito da negligência que talvez você tenha de não ouvir o seu corpo e a sua mente. Então esse é o primeiro ponto. Lógico, você tem que ouvir. Agora, existem outros fatores que fazem com que você procrastine essa questão do cansaço mental. Você não ataque diretamente isso. Na verdade, existem inúmeros fatores que podem estar gerando em você o cansaço mental. Posso falar algum deles aqui, que é a pressão, uma expectativa muito grande que você tem de passar em medicina, ou alguma carga que a sua família coloca em cima de você, só pelo simples fato de falar em você, que acredita em você. Talvez isso não seja recebido internamente bem por você. Você se sinta pressionado. Talvez você olhe a quantidade de matéria que falta, você se sinta mal, e isso te causa um desgaste muito grande, você estuda com muita dificuldade. Existem inúmeros fatores, mas hoje eu quero só falar sobre um aspecto da organização, que é justamente, eu vou falar já daqui a pouco, mas esse aspecto, porque na verdade a organização é um dos pilares para que você consiga estudar com eficiência para atingir 801 pontos, pelo menos 801 pontos na prova de matemática, para passar em medicina no Enem. E essa organização ela tem que ser muito bem feita, tá? Mas eu quero falar sobre uma característica da organização hoje, que eu vejo que as pessoas negligenciam a organização de uma maneira geral. Mas hoje eu quero que você comece a organizar. E o fato de você começar a se organizar, isso já pode tirar um peso muito grande das suas costas. Por quê? Porque você vai saber o passo a passo, você vai saber o que você deve fazer. Então, a primeira coisa que eu quero falar, o aspecto que eu quero falar hoje, que eu quero trazer hoje, é sobre o cronograma.
você precisa de um cronograma. Existem várias coisas que você pode ter. De repente você é uma pessoa que tenha uma mentalidade uma mentalidade boa. Ou seja, você tem uma determinada autoconfiança e você acredita que vai conseguir falar lá. Talvez você possa até conseguir focar no agora, mas você não foca tanto devido ao cansaço mental. Mas mesmo assim, a sua mentalidade está ok. E além disso, você é uma pessoa que pratica bastante. Você gosta de praticar, você faz bastante exercício de matemática. Só que olha só com esses 2 pontos, você é uma pessoa ineficiente. Só com a mentalidade e a prática, você ainda é uma pessoa ineficiente. O que está faltando nesse conjunto de coisas para que você deixe de ser ineficiente e comece a trabalhar com eficiência para você ultrapassar 801 pontos na prova de matemática e para que você passe em medicina? É o seguinte, está faltando justamente a organização. E um passo importante que você pode dar nessa organização é justamente o cronograma. E você tem que aprender, você tem que entender que o cronograma é muito importante. O que o cronograma vai te dar? O cronograma vai te dar um passo a passo. O cronograma vai te dar uma expectativa por te dizer que já tem um tempo certo para você estudar cada matéria. Você já tem um tempo para você terminar tudo. Então, de certa forma, ele já trabalha reduzindo a sua ansiedade. E isso vai impactar diretamente nesse cansaço mental que você sente. Olha só que interessante, né? Talvez você não imaginava que eu fosse falar de cronograma hoje. Mas o cronograma ele é essencial por isso. E esse cronograma, ele não pode te engessar totalmente. Lembre que esse cronograma ele veio para te ajudar, não para te atrapalhar. Então não é para te escravizar que foi feito o cronograma, não é isso. Mas é importante que você perceba que se você conseguir colocar cada uma das peças desse quebra-cabeça no lugar certo, você tem mais chances de conseguir ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Tá? Olha só o que acontece. Eu falei aqui que de todas as matérias objetivas, matemática é a que mais pode te ajudar. Matemática é a matéria que você mais pode conseguir pontos dentre todas as provas objetivas. E isso é fantástico, porque pode elevar a sua média geral. Agora, olha só o que acontece. É muito importante você também saber estudar matemática com máxima eficiência. Você conseguir aprender tudo o que você tem que aprender no menor espaço de tempo possível. Você conseguir utilizar estratégias para que você consiga ser o mais eficiente possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque você lá, no dia da prova do Enem, você vai ter outras matérias. Você precisa estudar para se preparar até lá para várias matérias. Então, quanto mais tempo sobrar para você, melhor. Então, esse é um ponto. E o que o cronograma faz? O cronograma te dá um passo a passo do que você tem que fazer. Olha que beleza. Te dá um passo a passo. Tipo assim, pô, essa semana eu teria que estar estudando quais conteúdos de matemática? Esse e esse. Isso já te dá uma tranquilidade. Por quê? Porque você não precisa se perguntar o que você deve fazer. Com o cronograma você vai seguindo tudo direitinho ali na ordem até que você consiga chegar lá na prova do Enem mais tranquilamente. E agora outra coisa também que eu vejo, muita gente errar em relação ao cronograma é assim, ó. As pessoas muita gente faz o cronograma pelas provas do Enem. Como assim pelas provas do Enem? Elas falam, na semana tal, né, dos dias tal a tal, eu vou fazer a prova, sei lá, de 2009 do Enem. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque quando você pega a prova do Enem, ali você vai ter diversos conteúdos. E esses conteúdos eles vão estar misturados. Então olha só o que acontece. Quando você vai prova a prova, vamos supor que na primeira questão que você pegue lá, de 2009, seja uma questão de logaritmo. E você está iniciando. Ou uma questão de função trigonométrica. Você está iniciando, não sabe direito fazer essas coisas. Você não tem uma base sólida sobre isso. Então olha só o que você faz. Você tenta fazer da melhor maneira possível, não consegue, e você vai já direto para a resolução. Vê uma resolução na internet, e aí você deixou de lado a oportunidade de fazer com que o seu cérebro trabalhe ativamente. O que é fazer com que o seu cérebro trabalhe ativamente? É trabalhar da forma que ele vai trabalhar no Enem. Como? Tentando resolver um problema. Porque quando você pega um livro para ler, quando você pega alguma informação já pronta,
o seu cérebro trabalha passivamente. Você vai trabalhar basicamente ali com a memória, para guardar aquela informação em alguma parte do seu cérebro para depois de você poder resgatar. Agora, se você trabalhar ativamente, você usa uma parte cognitiva muito maior. Você está trabalhando muito mais a sua cognição, que é a sua capacidade de resolver coisas, de resolver problemas, de tomar decisões. E para você que é médico e médica, futuro médico, futura médica, estou dizendo que essa capacidade de tomar decisões é essencial. E nenhuma outra prova objetiva vai te dar essa capacidade como matemática. Por isso que eu digo, quando você estuda matemática, você na verdade estuda para todas as outras matérias. Ela vai te ajudar em tudo. Então você tem que aprender a interpretar essas questões de matemática. Então não é, quando você vai fazer um cronograma, não é para você fazer um cronograma colocando ali os dias que você vai fazer as provas, não. O cronograma, ele tem que ser feito com conteúdo. Você tem que colocar assim, ó, no dia tal ao dia tal, eu vou estudar esse conteúdo. Estudar, começar com números naturais, depois propriedades de números naturais, sistemas de numeração, vou para números racionais, operações com os números racionais e por aí vai. Tem que ser conteúdo a conteúdo. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você chegar, abrir um livro e ficar vendo teoria, não. Não é essa a ideia. A ideia que eu penso é que você trabalhe com prática, tá? Mas, como eu falei aqui, a sua mentalidade mais a prática, elas te deixam, elas por si só, sem a organização, te deixam ineficiente. Você perde eficiência. Para você subir no pódio, você precisa da mentalidade, da organização e da prática. É disso que você precisa. Então, olha só. No cronograma, você está lá, no seu cronograma, é importante que você saiba o seguinte. Existe uma ordem entre os conteúdos. Também vejo muita gente fazer o cronograma, sabe como? Pega lá e vê as matérias que mais caem no Enem. E começam com essas. Não é assim que se faz as provas do Enem, não é assim que se faz os exercícios, não é assim. Primeiro, as questões elas têm que estar organizadas por conteúdo. E além disso, do conteúdo mais essencial, do mais essencial ao menos essencial, do menos complexo até o mais complexo. Como é que você faz isso? Você primeiro, a primeira coisa, olha só, vamos supor que eu te diga assim, ou você se sinta mal, você tem uma certa dificuldade em matemática financeira, vamos pensar assim, você tem uma certa dificuldade. Aí você está com dificuldade de matemática financeira e você vai começar a estudar matemática financeira lá. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir se dar bem com isso. E aí você vai ter que apelar para várias questões. Vai ser difícil para você ficar apelando para resoluções, melhor dizendo, não para questões, mas para resoluções daqueles conteúdos. Você vai ter que perder tempo, vai ser ineficiente. Então, seria muito melhor se você, antes de análise de matemática financeira, você começasse com frações, você precisa de frações, e também precisa de logaritmo, antes de matemática financeira. Você tem que ter uma base em logaritmo. Aí, olha só, e antes de frações e antes de logaritmo, vem outras coisas antes. Ou seja, existe uma sequência lógica de conteúdos que você tem que abordar, que você tem que aprender a lidar, para que você consiga estudar com eficiência. Se você não fizer isso, você pode acontecer, como eu já ouvi muitos alunos de medicina falarem aí que estudaram já há vários meses, fazendo questões do Enem, e não conseguiram melhorar praticamente nada. Por que isso acontece? Porque estão fazendo as questões de uma maneira totalmente desorganizada. Ou seja, eles não estão construindo uma base sólida. É importante construir uma base sólida para que quando você chegue em assuntos mais complexos, você tenha mais tranquilidade em resolver, porque você já viu aquilo. A matemática, entre todos os conteúdos, em toda a prova do Enem, é a matéria que tem a maior interdependência entre os conteúdos. O que é isso? É tipo uma teia de aranha. Você mexe em um conteúdo e lá na outra ponta da teia você está mexendo em outro. Ou seja, existe uma interdependência muito grande. Os conteúdos eles se comunicam entre si. Então, você precisa estruturar uma base para quando você chegar nos conteúdos que são mais dependentes desses outros, de diversos outros conteúdos, você ataque ele com propriedade, você não fique dando volta em círculo, como um cachorro atrás do rabo. Não é por aí, tá? E o que acontece também é o seguinte, ó. Eu já falei que é muito importante você focar no agora. É importante você focar no agora, isso faz parte da mentalidade, você focar no agora
te dá uma maior concentração, aumenta o seu nível de energia. Se tiver difícil focar no agora, como é que você faz isso? Como é que você coloca o seu foco no agora? Primeiro, se tiver uma turbulência muito grande de pensamentos, a primeira coisa que você tem que fazer, prestar atenção nos seus sentidos, no que você está vendo, no que você está sentindo pelo toque, no seu paladar, no seu olfato, na sua audição. Preste atenção em tudo isso, nos 5 sentidos, primeiramente. Pare um pouco e preste atenção nos sentidos. Uma outra coisa que pode fazer com que você foque no agora é o seguinte: se você tiver um problema muito grande na sua frente para você resolver, seja uma questão muito difícil, e isso pode gerar um desconforto, você tender a procrastinar. Essas coisas, essa quantidade de coisas que você tem que fazer, gera uma pressão sobre você e isso causa sim um cansaço mental. Como é que você lidar com isso? Você pega aquele problema, pega aquela quantidade de coisas que você tem que fazer, ou aquele monstro que está diante da sua frente, e você quebra em pequenos pedaços. E você ataca pedaço por pedaço. Você não olha o monstro como um todo, olha só um pedacinho. E depois você vai para outro, e para outro, e para outro. Isso é um dos pontos, isso é uma das coisas que ajuda a você focar no agora. E é exatamente por isso que o cronograma vai te ajudar. Por quê? Porque no cronograma vai estar dizendo o que você tem que estudar naquele dia ou naquela semana. O que acontece? Você só precisa focar naquilo, no que está sendo dito para você. É nisso que você tem que focar naquela semana específica. Então, olha só, esse foco específico vai fazer com que você vai subir na matemática degrau a degrau. E aí você, com certeza, com isso, o cronograma vai ser peça fundamental para que você chegue lá na prova do Enem, ultrapasse 801 pontos na prova de matemática, para que você possa passar em medicina no Enem. Passar no Enem é o seu sonho. E para isso você vai precisar da matemática, você vai precisar estudar, entender as ferramentas da matemática. Bom, dito tudo isso, só queria dizer mais uma vez que o cronograma não é para te escravizar. O cronograma tem que ser flexível. Caso haja algum tipo de atraso, você simplesmente ajusta esse cronograma. Não é para ficar com aquele negócio martelando na sua cabeça, não. Olha só, você se atrasou, e agora? Não vai dar tempo, não sei o quê. Ajusta o cronograma da melhor maneira possível e segue, toca o barco. Para isso também você precisa de uma mentalidade boa, acreditar que você realmente vai conseguir. Então sempre fique mexendo nesse cronograma, flexibilidade nesse cronograma, para que você tenha consistência, para que você chegue lá no dia da prova do Enem, ultrapasse 801 pontos em matemática, para que você passe em medicina no Enem. Certo? Então, era isso que eu queria falar para você hoje. Então, para você se livrar desse foco mental, desse cansaço mental, foco mental é boa, né? Desse cansaço mental, eu queria só que você focasse inicialmente no cronograma. É lógico que várias coisas poderiam levar a isso, mas o primeiro passo que você tem que dar é primeiro focar no cronograma e tentar fazer um cronograma vai te ajudar a focar no agora, a você ser mais presente com o que você está fazendo. E isso por si só já vai te ajudar demais no cansaço mental. Se você souber o que você tem que fazer e se concentrar só no que você está fazendo no seu dia a dia, tá? Então, meu objetivo aqui realmente é te ajudar a ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Caso esse vídeo tenha feito algum sentido para você, por favor comente, porque vai ser um grande prazer eu continuar te ajudando da melhor maneira possível. E caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, como ultrapassar 801 pontos em matemática para eu passar em medicina no Enem, você pode escrever nos comentários, vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Dito tudo isso, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima live.